Olá, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo tem uma função fiscalizadora. Sobre isso, eu converso com o Carlos Vilhena. Ele é presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de São José dos Campos e também diretor administrativo do CREA São Paulo. Obrigada pela presença aqui no nosso estúdio. Nós que agradecemos a oportunidade de poder apresentar o CREA à sociedade. Carlos, o CREA está fazendo uma operação, né, em todo o estado, uma força-tarefa, visitas a empreendimentos e obras. Como é que está sendo isso? Qual o objetivo? O CREA, nós estamos fazendo uma grande blitz, retomando a fiscalização. Durante os últimos 5 anos, a fiscalização do CREA esteve relativamente paralisada. Estamos, no momento, fazendo blitz em todo o estado de São Paulo. Grandes blitz, fazendo blitz regionais, cada semana em uma região, com um grande número de fiscais. E eles visitam algum tipo específico de obra, Sim, empreendimento? Especificamente nessas blitz, nós estamos visitando e fiscalizando empreendimentos, grandes empreendimentos, shopping centers, estabelecimentos de saúde, principalmente. Não é? Por quê? Porque a gente sentia que existia uma falha nessa fiscalização, principalmente. Não é? Então, resolvemos que esse deveria ser o melhor caminho nesse momento para que nós pudéssemos pegar e conscientizar a sociedade da necessidade dos profissionais responsáveis. Que tipo de não conformidade a gente poderia ter como exemplo, né, para alguém que está em casa assistindo? Por exemplo, né, uma pessoa, uma coisa interessante, né, você imagine que você tem a necessidade de se hospitalizar. E quando você vai se hospitalizar, você vai, chega lá, o médico solicita uma ressonância magnética e você vai entrar naquela máquina. Aquela máquina necessita de um responsável técnico, um profissional da área tecnológica, um engenheiro responsável por aquela máquina, pela aferição daquela máquina, pela manutenção daquela máquina. Não é? Você vai tirar um raio-x, há necessidade de um responsável técnico. Mesmo o oxigênio, se você estiver numa mesa de cirúrgica, no centro cirúrgico e estiver recebendo oxigênio, essa tubulação tem que ter um responsável técnico. Então, se você hoje, na fiscalização nos hospitais, nós encontramos para cada atividade, cerca de 10 a 12 desconformidades. Ou seja, falta de um profissional responsável, mais outro tanto que estão sendo apurados. Às vezes acontecem alguns casos, até acidentes trágicos, né, como aconteceu no Rio de Janeiro, que provocam uma mudança, né, na norma. É 16280, a NBR 16280, ela não está mudando, ela só está enfatizando a necessidade da gestão, né, dessa gestão para reformas. Não é? Mas sempre houve a necessidade de um profissional responsável em todas as atividades. Numa reforma sempre houve a necessidade de um profissional responsável. O importante é que a sociedade saiba que quando você contrata um profissional, você deva exigir uma ART, uma anotação de responsabilidade técnica. Isso confere àquele profissional a responsabilidade civil e criminal por aquela atividade que ele está fazendo. O CREA, ele trabalha na fiscalização do exercício profissional. Né? Cabe a nós fiscalizarmos. Se existe profissional, encerra a nossa atividade, se tem um profissional responsável. Mas também a sociedade cabe cobrar ao profissional o que é de direito dela, que normalmente ela não cobra. Isso está no Código de Defesa do Consumidor. Em São José dos Campos, há mais de 20 anos já existe a caderneta de obra. Hoje, a caderneta de obra é onde o profissional deve relatar tudo o que ele está fazendo na obra, todas as determinações que ele deu, todos os procedimentos que estão sendo feitos na execução daquela obra. Hoje, o CREA São Paulo foi o primeiro CREA do país a exigir, a ser obrigatório, tornar obrigatório esse livro de ordem, esse tipo de atividade que o profissional tem que apresentar. Então, os nossos fiscais, a partir de agora, quando forem fiscalizar uma obra, além de verificar se existe um termo, uma anotação de responsabilidade técnica, também vão verificar se existe o livro de ordem. O livro de ordem mostra se o profissional está comparecendo, se é o profissional que está realmente acompanhando aquela obra. Não é? Isso é o trabalho do CREA em defesa da sociedade. Ainda existe muito amadorismo, né? Assim, a pessoa tem o sonho, né, de construir a casa do jeito dela e aí ela mesma faz o projeto. Dentro da cidade legal, nós temos 70% dela é ilegal.
porque ela é feita sem um acompanhamento técnico, ela é feita de modo não cumprindo as leis, não cumprindo os regulamentos da cidade. Então isso faz com que ela se torne uma cidade legal dentro de uma cidade legal. Falando um pouquinho agora da AEA, né? Ela tem uma atuação aqui em São José na questão do zoneamento, do plano diretor. Nós vamos fazer 60 anos, né? Dia 2 de agosto agora nós vamos entrar no ano de 60 anos. Né? Nós completamos 59 anos e vamos entrar no ano de 60 anos. Ela foi fundada pelo arquiteto Mourão e pelo engenheiro Savastano, com o intuito realmente de trabalhar a cidade, de valorizar o profissional e de contribuir com a cidade. E durante todos esses anos nós sempre contribuímos nos planos diretores, nas leis de zoneamento, sempre emitindo a nossa opinião e fazendo o melhor possível para a cidade. Né? A entidade de classe, nós somos hoje uma das maiores do Estado, tá? Uma das maiores do interior do Estado, e aqui em São José dos Campos participamos de cerca de 11 conselhos municipais. Tá? Também temos um grupo de trabalho já estudando a nova lei de zoneamento que está sendo proposta, a futura, e já também trabalhando no plano diretor de São José dos Campos para apresentarmos as sugestões. Gosto de enfatizar que a Associação de Engenheiros e Arquitetos, ela se preocupa com a sociedade. Então, nós temos que trabalhar o que é melhor para a cidade e não defendendo interesses de grupo A ou grupo B, sabe? Essa é a nossa preocupação na lei. Às vezes nós somos mal compreendidos por segmentos, mas é porque há essa necessidade. O nosso trabalho na lei de zoneamento, como nós fizemos recentemente, primeiro a gente reúne todo tipo de cidadão que queira participar de uma discussão. Depois de se discutido, nós tiramos e vamos discutir tecnicamente, só com os técnicos nossos. Às vezes nós somos mal compreendidos, na última vez nós fomos mal compreendidos porque achavam que eles tinham que participar. Mas plano diretor e zoneamento é uma função estritamente técnica. É evidente que nós temos que ouvir a sociedade, mas chega um momento que ela passa a ser totalmente técnica. Naquele momento nós vamos colher o que tem de melhor que a sociedade pode oferecer e tentar dar essa solução técnica. Obrigada novamente pela presença, por esse bate-papo. Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima!